Votos de muito bom dia, estimado ouvinte da 93.9 em FM. Já estamos de volta para mais uma edição do seu programa Amanhecer com Deus, o programa que acorda consigo todos os dias. Já é segunda-feira, segundo dia da semana e primeiro dia de trabalho. Queremos nesta belíssima manhã desejar a si um dia maravilhoso e que tudo o que fizer venha a ter sucesso. Continue ligado à nossa sintonia e fique agora com a mensagem de reflexão. Amanhecer com Deus. Comece o dia com Deus. Busque sua direção e seja grato por tudo que Ele é, por meio do louvor, oração e estudo da Palavra de Deus. Amanhecer com Deus. Com Deus ao amanhecer, preparando-se para liderar. David crescia agradando a Deus e aos homens. Tinha sido instruído no caminho do Senhor e agora tinha decidido fazer a vontade de Deus mais amplamente do que nunca. Tinha novos assuntos para meditação. Tinha estado na corte do rei e vira a responsabilidade da realeza. Tinha descoberto algumas das tentações que assediavam a alma de Saul e apercebera-se de alguns dos mistérios no caráter e no comportamento do primeiro rei de Israel. Vira a glória da realeza ensombrada pela escura nuvem da tristeza e compreendeu que a casa de Saul, na sua vida particular, estava longe de ser feliz. Todas estas coisas serviam para trazer pensamentos inquietantes àquele que fora ungido para ser rei de Israel. Mas quando estava absorto em meditação profunda e perseguido por pensamentos de ansiedade, voltava à sua harpa e arrancava acordes que elevavam seu espírito ao autor de todo o bem e dissipava as negras nuvens que pareciam obscurecer o horizonte do futuro. Deus estava a ensinar a David lições de confiança. Assim como Moisés foi preparado para o seu trabalho, também o Senhor estava a preparar o filho de Jessé para se tornar no guia do seu povo escolhido. No vigilante cuidado pelos seus rebanhos, estava a adquirir uma apreciação dos cuidados que o grande pastor tem pelas ovelhas do seu pasto. As colinas solitárias e as ravinas bravias, onde David vagueava com os seus rebanhos, eram o esconderijo de animais ferozes. Frequentemente o leão dos bosques, junto ao Jordão, ou o urso saindo do seu covil entre as colinas, viam ferozes e famintos atacar os rebanhos. Segundo o costume do seu tempo, David estava armado apenas com a sua funda e com o cajado de pastor. Contudo, muito cedo deu provas da sua força e coragem ao proteger aquilo que se encontrava à sua guarda. A sua experiência nestas coisas provou o coração de David e desenvolveu nele coragem, força e fé. É importante também nós procurarmos exercitar o caráter da coragem, da força e também da fé. Afinal, Deus é o nosso refúgio, Ele é o nosso cajado e também o nosso escudo. Devemos depositar nele toda a nossa confiança e você terá resultados positivos, tanto na vida social, acadêmica, como também profissional, porque você está assegurado pela mesma mão que assegurou Moisés, pela mesma mão que assegurou David, fazendo proezas e maravilhas com a sua funda. Tenha um bom dia. Eterno Deus, Deus da paz, Deus de amor, viemos te buscar neste dia, porque ao acordarmos, ao nos levantarmos, percebemos que nada que vem de nós nos mantém de pé. Somente, unicamente, os méritos de Jesus, a palavra da vida e o sustento diário do fôlego da vida nos mantém em pé. Tudo fruto das misericordiosas mãos do nosso Senhor e bendito e poderoso Deus. Oh, nosso Pai, mais um dia para clamarmos na causa e na vida daqueles que sofrem e têm passado por aflições. E mais um dia para clamarmos por pessoas que estão nos hospitais, padecendo de enfermidade, nas cadeias, talvez em um lar de acolhimento, pessoas que passaram por terremotos ou algum sismo em diferentes partes do mundo. Senhor, acolda essas vidas que ainda o Senhor os poupou, porque é uma causa e um propósito que o Senhor tem para cada ser humano. Abençoa nossos ouvintes.
Abençoa as famílias. Cada criança que cresce neste mundo emaranhado, onde a educação também tem sido um lugar onde o inimigo tem atacado bastante. Afasta os males, Senhor, e habita no seio de todo ser nesta terra, especificamente aqueles que reconhecem que o Senhor é o seu Deus. Venha a tua paz e venha a tua presença, e o Espírito Santo fale a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Hoje é domingo de manhã. Hoje o sol não quer brilhar. Tudo é solidão. E elas vêm dizer de madrugada ressurgir. Não acredito em ilusões. O sol da justiça se apagou. O mundo inteiro viu os cravos em suas mãos, o seu corpo a sofrer, sua morte lá na cruz. Não consigo entender agora este túmulo vazio. E este anjo vai questionar, porque procuro entre os mortos quem vive está. E hoje sou livre, pois Ele vive, Ele vive, Ele reina em mim, em mim. Morte, pecado foi derrotado, e eu sou livre, eu sou livre, enfim, de mim. Como Jesus ressuscitou da morte eterna para a luz da água, renasci, e faz sentido servir alguém melhor que eu. E hoje sou livre, pois Ele vive, Ele vive, Ele reina em mim. E os que descansam no Senhor, quando
que estás nos céus, santificado seja teu nome, teu reino venha, tua vontade na terra e no céu. O nosso pão de cada dia nos dá, Senhor, e perdoa as nossas dívidas, do mesmo modo como perdoamos aqueles que também nos devem. E livra-nos das tentações e dos males que existem no mundo, pois teu é o poder, é toda a honra e toda a glória pra sempre. Bom dia, amado ouvinte, bem-vindo ao nosso programa Amanhecer com Deus. A mensagem de Deus para nós nesta manhã encontra-se no Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, os versos 12 a 13. A palavra do Senhor declara o seguinte: E ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para um monte a fim de orar. E atravessou toda a noite em oração a Deus. Logo ao nascer do dia, convocou seus discípulos e escolheu dentre eles 12, a quem também designou como apóstolos. Esta narrativa apresenta para nós um dos momentos muito importantes no ministério do Senhor Jesus, pois a narrativa diz para nós que em uma ocasião Cristo escolheu dentre os seus discípulos 12, estes que dariam continuidade da obra que ele começara nesta terra, isto é, dariam continuidade desta obra após a ascensão de Cristo para o céu. Mas entenda que nesta narrativa nós temos aqui, diria, atitude, o procedimento, o comportamento do Senhor Jesus, que eu e você devemos imitar, que eu e você devemos copiar. Lemos do verso 12. O verso 12 diz que ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para o monte a fim de orar. E ainda termina dizendo o verso 12 que Cristo atravessou toda a noite em oração a Deus. O verso 13 diz que logo ao nascer do dia, Jesus convoca os seus discípulos e dentre estes discípulos, Jesus escolhe 12, a quem também designou como apóstolos. E os seus nomes lemos a partir dos versos 14 a 16 de Lucas capítulo 6. Por que Cristo se retirou para o monte a fim de orar? Por que Cristo atravessou toda a noite a orar na presença de Deus? A resposta, com certeza, é o que nós lemos no verso 13. Porque no dia seguinte, Jesus chamaria todos os seus discípulos e dentre estes discípulos, Jesus escolheria
12 discípulos. Jesus sabia que seria uma escolha muito significativa para o seu ministério. Jesus sabia que era uma ocasião muito importante para o seu ministério. Jesus sabia da preciosidade que tinha esta escolha, porque ele escolheria um grupo de pessoas que daria continuidade da obra do ministério evangelístico que ele começara nesta terra. Então Cristo, antes de escolher os 12, no verso 12, apresenta para nós o que Cristo fez antes de escolher os 12 discípulos. O que Cristo fez, à luz do verso 12 do capítulo 6 de Lucas, é que Cristo primeiro falou com Deus. Cristo primeiro falou com o Pai. Com certeza Cristo pediu ao Pai por sabedoria, pediu ao Pai orientação, pediu ao Pai direção. Jesus tinha noção do quão significativo era fazer esta escolha. Jesus tinha noção do valor, do peso que tinha esta escolha. E por esta razão, Cristo foi ter primeiro com o Pai. Só depois, conforme nos diz a parte inicial do verso 13, que logo ao nascer do dia, agora sim, Cristo sentia-se apto, após estar diante de Deus, agora diante dos seus discípulos, ele sentia-se apto e sob a influência de Deus para fazer a escolha. Dentre os discípulos, escolher os 12 discípulos. Esta narrativa, ela tem uma lição preciosa para nós. Amados, nós também, todos os dias e em cada instante, temos escolhas para fazer. Temos decisões a tomar. Mas não faça escolhas sem antes falar com Deus. Não tome decisões sem antes falar com Deus. Vamos fazer as coisas como fez Jesus. Façamos o que Jesus fez. Antes de Jesus escolher os 12 discípulos, primeiro Jesus foi ter com o Pai. Primeiro Jesus orou ao Pai. Primeiro Jesus pediu sabedoria ao Pai. Jesus pediu direção ao Pai. Façamos nós também a mesma coisa. Não importa qual seja a escolha, não importa qual seja a decisão, atendamos ao conselho da palavra de Deus. Imitemos o que o Senhor Jesus fez. Falemos primeiro com o Pai. Falemos primeiro com Deus. Busquemos a Deus. Só depois faremos as escolhas. Só depois tomaremos as decisões. Eu tenho a certeza que nesta manhã há ouvintes que nos ouvem, que têm escolhas para fazer, decisões a tomar. Amigo, atenda ao conselho bíblico. Fale com Deus. Busque a Deus e, se puder fazer agora mesmo, nesta manhã, o faça. Mas não tome escolha e não se permite ser guiado pelo teu pensamento destituído da orientação de Deus, pelos teus sentimentos afastados da direção de Deus. Não faça isso. Pelo contrário, deixe que os teus sentimentos sejam orientados pelo Deus Espírito Santo. Deixe que os teus pensamentos sejam orientados pelo Deus Espírito Santo. Busque a Deus, consulte a Deus. Seja na escolha de um emprego, seja na escolha de um projeto, seja na escolha de uma parceira ou parceiro para a vida. Não importa qual seja a escolha, qual seja a decisão, mas fale com Deus, para que você tome a decisão segundo a vontade de Deus, para que você faça uma escolha que glorifique o nome de Deus. Muitas das vezes, as nossas escolhas, elas podem não nos agradar. Muitas das vezes, as nossas decisões, elas podem não nos agradar. Mas se é a vontade de Deus, que a vontade de Deus prevaleça, porque Deus nos conhece,
Deus nos conhece, Ele sabe tudo sobre nós. Por isso, amigo, assim como Jesus, ao tomarmos uma decisão, primeiro consultemos a Deus. Ao fazermos uma escolha, não importa qual seja o assunto, primeiro fale com Deus, busque a direção a Deus, para que a escolha que você vai fazer, ou para que a decisão que você vai tomar, acima de tudo, glorifique o nome de Deus e seja uma bênção para você e para as pessoas que estarão ao teu redor também. Eu quero orar nesta manhã para que juntos imitemos o que o Senhor Jesus fez, como lemos hoje na narrativa de Lucas, capítulo 6, verso 12 a 13. Oremos a Deus. Senhor, por favor, assim como Jesus, no seu ministério, antes de escolher os 12 discípulos, primeiro te consultou, primeiro buscou ao Pai. Nos ensine também, Senhor Jesus. Não importa qual seja o assunto, a situação, não importa se estaremos diante de quem, Senhor. Te imploramos, ó Deus, nos ensine a tomar decisão, nos ensine a fazer escolhas, para que a nossa decisão te agrade, ó Deus, e para que façamos escolhas que glorificam o teu nome. Esta é a nossa oração, e que todos os dias a nossa escolha seja fazer a sua vontade, e que todos os dias a nossa decisão seja te aceitar como o único Senhor e Salvador. Dedicamos a ti o nosso dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. É final de mais uma edição do seu programa Amanhecer com Deus, nesta segunda-feira que se quer de bênção na vida de cada um de nós. O nosso programa volta amanhã e queremos convidar a si para continuar ligado à nossa sintonia e fique agora com o estudo da Bíblia. Bom dia. Só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar
ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Deus os guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus os guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus.